paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, para estarmos todos juntos, unidos em um só espírito, independente da rede social que estiverem nos acompanhando, pois estamos ao vivo agora em todas as redes sociais para mais de 25 países, levando a palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Estaremos sempre aqui presentes, com a permissão do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada. Não me canso, porque verdadeiramente as minhas forças vêm do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E é muito importante a participação de todos vocês, estarem interagindo conosco em um só espírito. Escolham o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação no decorrer dessa live. Hoje é sexta, deixando bem claro aí para você. Hoje estamos fazendo live sempre de segunda a sexta. Tudo para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus. Basta você abaixar a notificação e olhar lá qual é o dia que está mostrando. A partir de 00h07, estamos sempre aqui de segunda a sexta. Então, lembrando que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Tô falando perdão, vou falar devagar. Lembrando que nós somos amigos, discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para se ajuntarem conosco em um só Espírito. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E façam um exemplo ali da abençoada Rayane, que escreveu: eu quero abrir uma igreja em Queimados. Tudo para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus. Entre em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, que a nossa produção vai retornar o contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas, para você saber como levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, e por todo o nosso querido Brasil e o mundo, para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Então é muito importante a interação, a participação de vocês, pois lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, às secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. O abençoado ali que abriu uma em Embu das Artes, São Paulo, também entra em contato conosco no privado de nossas igrejas virtuais para a Amazônia e Glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E lembrando a todos vocês que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários. E a inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil leva muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramentos de casa no seu bairro e muito mais para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. E para ser membro dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, basta você se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando, e deixar nos comentários dizendo: eu sou membro da igreja virtual Igrejas Benditas e sou o rebanho bendito de número, e coloca o número de 1 a 12 do qual você escolheu fazer parte. E todos os dias de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, você estará recebendo no mínimo 3 livros e 3 capítulos das Escrituras Sagradas, com orações, e de segunda a segunda e uma vez por semana
diretamente de cima do monte, você também estará recebendo orações feitas pelo nosso sacerdote e apóstolo toda madrugada. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Qualquer uma pessoa, independente da religião, pode pedir uma de nossas igrejas de templo físico na sua região. Agora, quem vai administrar a igreja, no caso, será alguém que crê no Senhor Jesus Cristo, como diz as Escrituras Sagradas. Tudo para a honra e glória do nosso Deus. Falo assim como, parecendo meio robótica, é porque eu tenho que falar devagar, porque eu comecei toda animada falando rápido, aí o povo já falou, tá falando muito rápido. Aí eu tenho que me segurar para falar devagar, de forma que todos vocês possam estar entendendo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Vou dar início às orações para estarmos dando início às ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, toda madrugada, pois há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. E lembrando que mesmo sendo membro de uma de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha e que o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E devemos crer nele, como está escrito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando, interagindo conosco em um só Espírito. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus. Vamos à ministração da oração. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a Tua paz, a Tua graça e a Tua alegria, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas que estão buscando ao Senhor nesta madrugada, junto conosco, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas de cada área e setor dos benditos e fiéis membros desta tua igreja virtual, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever ou me seguir e convidarem outras vidas, pois aqueles que são seguidores ou inscritos de nossas igrejas virtuais recebem orações além das que são realizadas durante a live, pois continuam recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E eu estarei dando início aos sorteios dos 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número par. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanho, porque o Senhor Deus deixou claro que nós somos os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus deixa claro que Ele é o nosso bom e verdadeiro pastor. E também, bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas. Bendito aqueles que vêm em nome do Senhor. E lá em Mateus 25, do versículo 31 ao 46, deixa claro, as ovelhas que serão chamadas de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. Tudo para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só, é bom que ande sempre no mínimo 2 juntos.
livro de Gênesis, deixa-se bem claro, capítulo 1, deixa claro. E lá no Novo Testamento, Lucas capítulo 10, o Senhor Jesus sempre enviou no mínimo de 2 em 2. Então escolha o seu número de 1 a 12 para que você esteja no decorrer dessa live recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas através do sorteio dos rebanhos. Pois lembrando que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o coração de todos vocês. Alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus, para que seja feita a vontade dele. Como é possível examinar, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente. Eu estarei sendo aqui apenas um canal, um caminho, instrumento do Senhor para levar uma palavra ao coração de todos vocês, sem dogmas, costumes, religiosidades, sem nada que venha do ser humano nem do maligno, muito menos do maligno, mas simplesmente não, mas maravilhosamente a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração, vamos ao primeiro rebanho dos benditos nosso Senhor Deus, a receberem uma palavra do Senhor, rebanho bendito ímpar de número 5 e o rebanho bendito par de número 6. São os primeiros a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estarei lendo apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que estarão sendo ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde for que você estiver. E o livro é o livro de Tiago, que contém 5 capítulos. Livro de Tiago, que contém 5 capítulos, é o primeiro livro a ser ministrado nesta madrugada. A paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês. Mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever ou seguir para receberem orações além das que são realizadas durante a live. Livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 5, Tiago, capítulo 1. E para o rebanho bendito par de número 6, livro de Tiago, capítulo 2, para a sua meditação. Gratidão, Senhor Deus. Vamos à ministração aqui da oração. Lembrando que as orações que são realizadas durante a live são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. E essa live vai ficar salva em outras redes sociais da nossa igreja virtual, @igrejasbenditas. E a oração é a oração de número 4, a primeira a ser ministrada, para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor em espírito e em verdade, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer, e em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Tiago, capítulo 1, do versículo 21 ao versículo 27.
Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o vosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tem 3 ressaltos que eu quero fazer neste capítulo 1 do livro de Tiago, dos versículos que nós ministramos aqui ainda há pouco. Pois aqui deixa bem claro que devemos nos tornar praticantes da palavra. Ah, Milena, isso é a palavra de apóstolo, palavra do próprio Senhor Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, esse é o prudente, edificado sobre a rocha. E aqui também fala sobre a lei perfeita e lei da liberdade, que é a lei do nosso Senhor Jesus o Cristo. E aqui eu li da forma como vocês conhecem, por mais que eu conheça o correto, a tradução correta, porque aqui fala sobre religioso, sobre religião, mas devemos lembrar que isso aqui é uma tradução errônea, mudada pelo ser humano, então devemos tomar muito cuidado, porque a tradução mais correta para a palavra utilizada aqui seria culto ou adoração, e não religião, porque religião, essa palavra religião, não existe no grego, que é a língua da qual foi escrita o Novo Testamento. E também não existe no hebraico, que é a palavra que originou lá os hebreus, a palavra do Senhor Jesus. Para quem não sabe, foi escrito o Novo Testamento. E aqui fala sobre religião, que é um termo que não era utilizado e nem existia naquela época, porque o significado dela foi mudar 1500 anos depois da vinda do Senhor Jesus. Então, por isso que é muito importante a gente examinar as Escrituras Sagradas, buscar entender qual é o significado da palavra. E nesse caso, não é nem o significado, e sim é a etimologia da palavra. Pesquise na internet etimologia da palavra religião e você vai ver toda a história detalhada para que você possa ter a convicção de que aquilo que eu estou passando para vocês é a verdade. Nós estamos sempre aqui sendo sinceros e transparentes, deixando sempre a oportunidade para vocês fazerem prova de nós e do nosso caráter. Temos aí as mais de 50 denúncias, com prêmios milionários em dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Não é porque a gente se acha o maioral, a única igreja santa no mundo. É simplesmente porque ao examinar as obras e os frutos das igrejas atualmente, nós vemos que eles abandonaram completamente o primeiro amor. E se não houver um justo se posicionando e repreendendo, chamando os irmãos ao arrependimento, o justo que se omitir, que se calar, o jugo, o fardo, a culpa também vai para cima dele. Então devemos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada, para que verdadeiramente, como está escrito aqui, com todas as letras, nos tornemos praticantes da palavra e não ouvintes, e não negligenciando a palavra do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos aqui, o abençoado ele colocou o termo que está lá na bio da nossa igreja virtual. A firme união dos benditos filhos do Senhor Deus para avivamento e edificação. Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2, a receberem uma palavra do Senhor para a sua meditação. E a abençoada ele comentou, verdade, a igreja se perdeu, mas o nosso Senhor Jesus Cristo verdadeiramente está
procurando. João 4, do 21 ao 26. O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Como a palavra do Senhor Jesus afirmou, o Pai está nos procurando. Então devemos verdadeiramente nos mostrar aptos para recebermos a presença desse Senhor tão maravilhoso em nossas vidas. E o próximo livro é o livro de Levítico, que contém 27 capítulos. Livro de Levítico, que contém 27 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado. Escolha o seu número de 1 a 12 e no decorrer dessa live estará recebendo a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, Levítico, capítulo 20. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de Levítico, capítulo 21, para a sua meditação. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas e uma vez por semana diretamente de cima do monte. Pois lembrando a todos vocês que nós estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus capítulo 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social que estiver nos acompanhando nesse momento, você vai encontrar o link com as informações necessárias na descrição dessa live. E em outras redes sociais, você abre o nosso perfil, vai no @MillerOfertadim, ou então em nossa igreja virtual, @as_semovelhas, e você vai estar encontrando o vídeo fixado com as informações necessárias em nosso perfil. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o abençoado falou, não ligue com as críticas, não. Abençoado, isso não são críticas, porque crítica é algo que verdadeiramente iria me incomodar, me causar algum dano. São simplesmente comentários odiosos que não fazem nada em relação à minha fé, à minha palavra, o evangelho, a palavra do Senhor Jesus, o evangelho dele em mim. O que ele tá falando lá é que ele gosta que você não faz lá. Cardão. Deixa quieto, não tô nem aí. Vamos, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquilo que eu falei é importante e necessário. Que eu não me importo com os comentários de baixo calão, pois eu estou aqui ministrando a palavra do Senhor Deus. E principalmente quando são referentes unicamente à minha pessoa. Pois como está escrito em Mateus capítulo 5, eu me torno uma bem-aventurada quando fazem qualquer tipo de injustiça para com a minha pessoa por causa do Senhor, da palavra do Senhor e do evangelho do Senhor. Livro de... E o próximo rebanho, rebanho bendito ímpar de número 11 e rebanho bendito par de número 12. Gente, eu sorteei o rebanho, mas ainda não ministrei, perdão. Mas já sabemos qual é o próximo rebanho a ser ministrado. Tudo para a mais honra e glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. É a oração a ser ministrada. E lembrando que Salmo 109 acaba indo na vida de todo aquele que se levanta contra a obra do Senhor Deus, contra a santidade do Senhor Deus. Nós estamos aqui de maneira pacífica, respeitando a todos vocês e pedimos sempre o devido respeito para com a palavra do Senhor que está sendo ministrada. E vamos à oração de número 12, que é a próxima a estar sendo ministrada. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos vocês, mais uma vez. Grandioso e altíssimo Senhor Deus, a rocha da nossa salvação. Eu peço que haja agora as tuas bênçãos, abundâncias e maravilhas, alcançando todas as benditas vidas dos benditos seguidores ou inscritos e membros desta tua igreja virtual, e que eles venham ser revestidos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde as plantas dos seus pés até o mais alto fio de suas cabeças, e que haja cura, proteção, purificação, libertação, restauração e renovação nos corpos, almas, espíritos e corações dos que estão buscando ao Senhor Deus nesta madrugada junto conosco, através do cumprimento das tuas justas, fiéis, benditas e verdadeiras palavras nas tuas santas escrituras sagradas que estão sendo ministradas agora. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus
Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Vamos à ministração do livro de Levítico. Lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada estaremos reservando esses 12 minutos para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas, com porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E vamos à ministração do livro de Levítico, capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 14. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Se um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. O homem que se deitar com a mulher de seu pai, terá descoberta a nudez de seu pai. Ambos serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem se deitar com a nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e sua mãe, maldade é. A ele e a elas queimarão, para que não haja maldade no meio de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Aqui nós vemos nesse capítulo 20 como o Senhor verdadeiramente cobra a fidelidade de nós. Pois se a pessoa não consegue ser fiel para com o próximo, que ele consegue enxergar, como ele fala que ele é fiel ao Senhor, que ele não pode vê-lo. Então devemos examinar com muita atenção e cuidado. E aqui no versículo 8 deixa claro: guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Pois verdadeiramente, Levítico 19, versículo 2, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. E a santidade, verdadeiramente, nós a demonstramos não pela roupa que vestimos, pelo acessório que usamos ou deixamos de usar, e sim é pelas nossas atitudes, seguindo conforme diz nas Escrituras da Bíblia Sagrada, não conforme a cartilha religiosa do ser humano. E aqui justamente nesse versículo 10 está escrito: se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Que foi justamente a brecha onde lá no Novo Testamento o Senhor Jesus também não foi apedrejado por aqueles escribas e fariseus, porque se fosse para eliminar aquela mulher adúltera, teria que também estar ali o cara junto. E se eles tinham sido pegos em flagrante, ali na hora do ato ilícito, então o homem, eles sabiam quem é que era. Então devemos examinar sempre com muita atenção como nosso Senhor Jesus nunca omitiu nenhum dos mandamentos. Muito pelo contrário, sempre veio guardar todas as leis. Vamos ao próximo rebanho que foi sorteado. Foi o rebanho bendito ímpar, de número 11, e o rebanho bendito par, de número 12. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro a ser ministrado de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. Livro de 1 Samuel, que contém 31 capítulos. É o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Muitíssima gratidão pela presença de todos vocês aqui. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas para receberem a palavra do Senhor Deus, pois, como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Livro de 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 11. 1 Samuel, capítulo 8. E para o rebanho bendito par, de número 12, livro de 1 Samuel, capítulo 9, para a sua meditação. Nós estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Vamos à ministração de mais uma oração nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Oração de número 10 é a próxima que estará sendo ministrada nesta live. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir para continuarem recebendo orações, mesmo após o término da live. Vitorioso Senhor dos Exércitos, nosso curador, libertador e protetor, eu peço ao Senhor que haja agora a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção
de todas as benditas vidas dos benditos membros desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando nesta madrugada junto conosco, que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, essas vidas sejam limpas, libertas, livres de todo o mal e toda obra do mal, que haja o crescimento na fé dessas pessoas ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento, e possam ser verdadeiramente gratos ao Senhor Deus, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, muitíssima gratidão. Vamos à ministração do livro de 1 Samuel, capítulo 8. Quase que eu li o capítulo 9. 1 Samuel, capítulo 8, do versículo 6 ao versículo 13. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então, do versículo 6 ao versículo 12. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e a outros deuses serviu. Assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediu um rei, e disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de 1 Samuel, vemos aqui a importância em tomarmos muito cuidado no que pedimos ao Senhor nosso Deus, pois o povo pediu um rei, sendo que ele já tinha o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E é o que o Senhor foi bem claro: não rejeitaram você, Samuel, rejeitaram a mim. Então devemos tomar muito cuidado com uma falsa aparência boa, um pedido que aos seus olhos, como está escrito lá no livro de Provérbios, aos olhos do homem todo o coração é reto, mas o Senhor sonda as mentes e os corações. Então é isso que devemos dar a nossa total atenção. Vigiar para que não venhamos a desagradar ao nosso Senhor, mesmo que estejamos cheios de boas intenções. Devemos lembrar que aquilo que é verdadeiramente bom é aquilo que é segundo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Escolha o seu número de 1 a 12 para receber uma palavra revelada para a sua meditação. Rebanho bendito ímpar de número 7 e rebanho bendito par de número 8. São os próximos a receberem um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Lembrando que no final dessa live reservamos mais 12 minutos para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. E o livro é o livro de Salmos, que contém 150 capítulos. Livro de Salmos, que contém 150 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, e convidar outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor. Pois lembrando que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras,
as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, que é o que explica as cores dos fundos do nosso cenário, e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E só podemos ministrar com essas três funções porque nós temos apóstolo e sacerdote, pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas três fórmulas quem tem essas duas autoridades espirituais. Eita glória, sorteei para cair o Salmo capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 1, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Salmos capítulo 1, e para o rebanho bendito par de número 8, livro de Salmos capítulo 2, para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos ministrar mais uma oração. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações todas as madrugadas e convidarem outras vidas que precisam e necessitam de orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para terem muita fé também ao se juntar conosco. Oração de número 8 é a próxima que estará sendo ministrado nesta madrugada. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre aulas. E é por esse motivo que nós também utilizamos na internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que nós estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E vamos à ministração da oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada agora, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, ao receberem agora o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, as guardando, cobrindo e revestindo em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, e que elas possam ver as tuas maravilhas as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos à ministração do livro de Salmos, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6, pois possui somente 6 versículos. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Salmos, vemos verdadeiramente a grandíssima recompensa que é adorar ao Senhor, exercer a sua justiça, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois aqueles que semeiam galardões, semeiam justiça, semeiam a palavra do Senhor, recebem cada um de acordo com
a sua obra com o seu fruto. Mateus 16, 24 a 27, palavra do Senhor Jesus, vou recompensar a cada um segundo as suas obras. E aqui deixar claro que no devido tempo dá o seu fruto, ou dependendo da tradução, na estação própria. Pois devemos lembrar que cada um de nós somos uma árvore. Temos o momento correto do nosso fruto florescer. Uns são mais rápidos, outros são mais demorados. Mas quanto mais demorado é o processo, maior e mais deslumbrante é o fruto que vem como consequência das suas ações. E elas sendo boas, o fruto será maravilhoso. Mas da mesma forma, as suas obras sendo más, também virá um fruto. Só que um fruto do qual você não vai querer colher, mas vai ter que colhê-lo. Então devemos tomar sempre muito cuidado para que a palavra do Senhor esteja sempre guardada em nossos corações. E o próximo rebanho é o rebanho bendito ímpar. Rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4, a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, de se inscreverem ou seguir para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Vamos ao próximo livro a ser ministrado, que é o livro de Esdras, que contém 10 capítulos. Livro de Esdras, que contém 10 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta live. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor nosso Deus, compartilhando essa obra e convidando outras vidas que precisam e necessitam. Livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 3. Vou falar mais devagar. Livro de Esdras, capítulo 2, para os rebanhos benditos ímpar, de número 3. E para o rebanho bendito par, de número 4, livro de Esdras, capítulo 2, para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Pois é muito importante a participação e a colaboração de todos vocês para verdadeiramente fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus. E vamos aqui à meditação do livro da oração, a oração de número 3. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E vamos à ministração da oração. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nesta live da tua justa e bendita igreja virtual, @igrejas benditas, recebam o poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis, e em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Abençoado falou que ontem também foi Esdras capítulo 2. Não me recordo, mas glória ao nosso Senhor Deus. Gratidão, Senhor Deus. Mas realmente, Esdras capítulo 2. Quase que eu li o Esdras capítulo 3. Glória ao nosso Senhor Deus. Esdras capítulo 2, do versículo 61 ao versículo 67. Também os filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que se casara com uma das filhas de Barzilai, o Gileadita, e que foi chamado do nome dele, estes procuram o seu registro nos livros genealógicos, porém o não acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. O governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720, 6.720, acabou o versículo 67.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 2 do livro de Esdras, aqui nós vemos mais uma vez esqueci a palavra. Glória ao nosso Senhor Deus. Como era rigoroso. Glória ao nosso Senhor. Obrigado, Senhor Espírito Santo. Como era rigoroso verdadeiramente para se tornar um sacerdote perante a linhagem de Levi. Na linhagem de Melquisedeque também tem o protocolo santo, o ornamento santo, a ser verdadeiramente exercido para que venha exercer o sacerdócio. Como o Senhor Jesus lá em Apocalipse capítulo 1 deixou bem claro, que nos constituiu todos reis e sacerdotes, mas que para nós termos o título de sacerdote é necessário um tempo determinado. O véu foi rasgado e agora toda nação pode ter um sacerdote, mas é necessário que siga os parâmetros dirigidos pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E aqui deixa bem claro que, para que nós estejamos sempre examinando coisa aqui no versículo 63. O governador lhes disse que não comessem as coisas sagradas. Vemos aqui, mais uma vez, a interação da política entre a igreja, o corpo do Senhor Jesus, o Cristo. Vamos ao próximo rebanho. Rebanho bendito ímpar, de número 9, e o rebanho bendito par, de número 10. São os próximos a receberem uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o livro de Naum contém 3 capítulos. Livro de Naum, que contém 3 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Para a meditação do rebanho bendito ímpar, de número 9, livro de Naum, capítulo 1. E para o rebanho bendito par, de número 10, livro de Naum, capítulo 2, para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração, lembrando que de 1h12 até 1h24 da madrugada estaremos interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, com o porquê, para quê e como, sobre as escrituras sagradas ou nossas mais de 50 denúncias. E a oração é a oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja, através desta ministração, da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 a 46. E que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, revestindo todas as portas, portais e janelas daqueles que estão exercendo a tua obra, praticando a tua palavra e exaltando ainda mais ao teu reino e a tua justiça. Que haja a tua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos à ministração do livro de Naum, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam.
Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 1 do livro de Naum, vemos a grandíssima preciosidade que é o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vemos a sua força, o seu caráter, o seu juízo e justiça. E a importância que nós temos de nos abrigar perante as suas asas, de verdadeiramente estarmos em obediência para que Ele possa operar ao nosso favor. Pois aqui deixa bem claro, no versículo 3, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. Então devemos lembrar que o nosso Deus não é um Deus meia boca, ou está com Ele, ou está contra Ele. Não existe um meio termo. Então devemos buscar meditar na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, para que possamos exercer a sua justiça conforme a sua palavra, como foi ministrado no livro de Tiago, capítulo 1, tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos ao próximo livro a ser ministrado, que esse será uma revelação para todos nós nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Não se esqueçam de seguir ou se inscrever em nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. Nessa rede social você vai encontrar na descrição do vídeo, na descrição da live, as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros e o horário das lives de segunda a sexta. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo e você vai encontrar nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E o livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos. Livro de 1 Crônicas, que contém 29 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Livro de 2 Crônicas, capítulo 6. 1 Crônicas, capítulo 6. 1 Crônicas, capítulo 6, para a meditação de todos nós nesta madrugada. Pois vemos justamente o Senhor em todos os livros, batendo sempre numa mesma tecla: a importância da nossa obediência e andar em santidade e em santificação. Que uma coisa resulta na outra. Quando andamos em obediência ao Senhor e à sua palavra, estamos nos santificando, estamos nos purificando, estamos verdadeiramente buscando a presença do Senhor. Pois como também está escrito lá no livro de Tiago, capítulo 4, aqueles que se voltam ao Senhor, o Senhor se volta também para eles. Devemos lembrar que tudo aquilo que fazemos por causa do Senhor, da palavra do Senhor, do Evangelho, da sua justiça, como diz as Escrituras, nunca se torna em vão, pois é a promessa dele. Marcos capítulo 10, do versículo 25 em diante: aquele que abandona tudo por amor dele e do Evangelho dele, receberá 100 vezes mais em tudo, casas, campos, fazendas, com perseguições, mas no século futuro a vida eterna. Pois devemos lembrar que o nosso Senhor verdadeiramente não detém poder e autoridade apenas nesse mundo material que nós enxergamos, mas sim como também no reino celestial. E aquele que confessa ele perante os homens, também ele irá nos confessar a nós perante o Pai e os anjos. Então cabe a cada um de nós verdadeiramente examinarmos as nossas obras, os nossos frutos e estarmos atentos para que a presença do Senhor esteja constantemente em nossas vidas e seja a prioridade para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração da mais uma oração nesta madrugada para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para continuarem a receber orações. Oração de número 9 é a próxima que estará sendo ministrado nesta live. Feche nosso Deus. E vamos à ministração da oração de número 9. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco nesta madrugada, nesta live da tua igreja virtual, @igrejas benditas, venham ser fortalecidas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, para que possam ver se cumprir as tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, nesta live, eles possam ter um verdadeiro encontro com a tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado.
Em o nome do Santíssimo, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Deus. O meu sábado comentou, fico imaginando o mundo vindouro, tomara que possamos voar. Nós iremos receber um corpo incorruptível. E devemos lembrar que, para termos uma vida eterna livre dele, para você querer voar aí, é necessário ter primeiro a vida eterna livre, com ele na glória, e não a preso eternamente. Marcos capítulo 9. E a nossa semeadura no presente irá testificar qual será a nossa recompensa no futuro. E vamos à meditação no livro de 1 Crônicas capítulo 6, do versículo 31 ao versículo 37. São estes os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor, depois que a arca teve repouso. Ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. São estes os que serviam com seus filhos, dos filhos dos coatitas, Emã, o cantor, filho de Joel, filho de Samuel, filho de Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Eucana, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Eucana, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Eliasibe, filho de Coré. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 6 do livro de 1 Crônicas, que mais uma vez o político, nesse caso aqui Davi, rei constituído, o homem segundo o coração do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, ali sempre interagindo com a obra do Senhor nosso Deus, pois devemos lembrar que antes de verdadeiramente nós sermos alguma coisa nesse mundo, nós primeiro devemos buscar ser alguém perante os olhos do nosso Senhor. Pois Ele, se agradando de nós, das nossas obras e dos nossos frutos, não importa nada que esteja nesse mundo. Verdadeiramente, Ele sendo a nossa prioridade, não podemos querer pedir mais nada, por mais que Ele nos conceda. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Escolha agora o seu número de 1 a 7. E outro detalhe muito importante aqui também, que deixa claro, exercitavam o seu ministério segundo a ordem prescrita. Não era segundo a vontade do coração deles, o que eles sonharam, o que eles acordaram ali sentindo um forte desejo no coração. Não, era segundo a ordem que estava prescrita. Então é muito importante examinarmos a nossa conduta atualmente, se estamos, desde o princípio, verdadeiramente buscando o avivamento, que é o ressurgimento daquilo que é o princípio, como foi aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 32, para que estejamos conforme a ordem prescrita pelo nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e não conforme a gente acha, pensa ou imagina. Então todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Escolha o seu número de 1 a 7. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 32. É o que foi ministrado aqui agora. Vamos ao número de 1 a 7 para você receber mais uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, se você escolheu o número 6. Se de 1 a 7 você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, se você escolheu o número 3. Se de 1 a 7 você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Salmos, capítulo 1. Salmos, capítulo 1, para quem escolheu o número 1. Se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 2. Esdras, capítulo 2, se você escolheu o número 5. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1, se você escolheu o número 4. E se você escolheu o número 2, livro de 1 Crônicas, capítulo 6. 1 Crônicas, capítulo 6, se você escolheu o número 2. Tudo para mais honra e glória, nosso Deus Todo-Poderoso, e também uma meditação para todos nós nesta madrugada. E antes de ler os comunicados para todos vocês, eu estarei apresentando uma de nossas mais de 50 denúncias para que vocês possam... E justamente o pessoal lhe perguntou
Vou te apresentar aqui agora uma das mais 50 denúncias. E lembrando que no meu canal, no @mileofertadim, você encontra uma playlist com as nossas mais de 50 denúncias. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A denúncia de número 14 é a que eu estarei apresentando a todos vocês nesta madrugada. Lembrando, playlist completa no @mileofertadim. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E em nossa 14ª denúncia, nós estamos lembrando que há apenas 3 seres na Bíblia Sagrada, que podem nos titular com algo que nós devemos adotar os títulos que eles nos deram para nós nos apresentarmos ou para sermos identificados como filhos do Senhor Deus. E esses 3 seres são o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo. E também há uma 4ª classe de seres, que são os apóstolos do Senhor Jesus, que criaram títulos para os cargos dos trabalhadores nas obras do Senhor Jesus. Prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a nossa afirmação está errada, é mentira, e você vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Aqui deixando bem claro que não tem isso de, eu me chamo da forma que eu quiser. Não existe isso. É da forma como o Senhor determinou, porque é dessa forma que nós temos poder e autoridade. E eu estarei apresentando agora para vocês os comunicados finais, e finais não, porque ainda estaremos com 12 minutos interagindo com todos vocês, para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus. Saúdo a todos com a paz e graça do Senhor Jesus. Também eu quero afirmar algo hoje que é muito importante aí para vocês, eu estou sempre avisando a vocês todos, assim como aqui que ninguém pode fazer do jeito que quer e como quiser, de qualquer maneira, não pode. Assim também tem algo que é muito importante, vocês estão avisados que, se a sua igreja de alguma forma ela fala mal de autoridades constituídas por Deus, saia fora, porque entenda bem, preste bem atenção, vereador é autoridade, deputado estadual é autoridade, deputado federal é autoridade, senador é autoridade, presidente é autoridade, governador é autoridade e prefeito é autoridade. E, é claro, juiz e ministros também são autoridades, maiores ainda. Então, não fala mal dessas pessoas, porque as suas orações é impedida. Você certamente pode ter problemas gravíssimos espirituais. Não entra nessa contenda. Se você não pode ajudar eles, também não fala mal deles. Deixa quieto, porque são autoridades constituídas por Deus. Essas autoridades, Jesus falou até bem claro, se eles te dão um tapa no rosto, você deve oferecer outro. Para a autoridade, não está falando agora, você tem que tomar um tapa no rosto de alguém, tem que virar outro rosto, não é isso não, tá bom? Autoridade. Se a sua igreja fala mal dessas autoridades políticas, saia fora, porque você está numa furada. Cuidado que vai vir muitos problemas sérios, tá bom? O pessoal dele comentou, eu ainda não consegui ficar sem falar mal de políticos, mas vou mudar. Isso aí, o que importa é querer verdadeiramente mudar e fazer o certo para agradar ao Senhor nosso Deus. Vão deixando aí nos comentários suas dúvidas, com o porquê, para que e como, seja sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Enquanto isso, muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante em uma de nossas 12 igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de receberem as orações que são realizadas durante as lives de segunda a sexta, vocês também recebem orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, também por ele. E também tem a flexibilidade nos horários, desde o horário da manhã, na @ Igreja 70 Santos, às 6h48 da manhã, até aqui na madrugada, em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, para buscarem ao Senhor Deus, seja onde for que vocês estiverem. E também para receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Tudo para a Amazônia e Glória, nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso.
E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que são mentiras, ou é que eles quem estão praticando e ensinando a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado ou para o seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, e a nossa produção vai estar retornando o contato, tirando suas dúvidas, para a Amazon em Glória entrará em contato com as informações necessárias e tirando as suas dúvidas. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Nós estamos vindo aqui, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado na Bíblia Sagrada. Pois lembrando que estamos para ajuntar a igreja do Senhor Jesus e nunca para separar. 1 Coríntios capítulo 1, 2 e 3 e palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 12. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aí o abençoado aqui comentou qual o nome do pastor da sua igreja. Senhor Jesus o Cristo. Príncipe, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Conselheiro, maravilhoso, muitos nomes que ele tem. Mas esse é um deles. Justo dos justos. Justo dos justos, juiz dos juízes. Exatamente. Pronto. Mas o líder naturalmente responsável é o nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, que é o que está aí por trás das câmeras, falando sempre com todos vocês. Aí o abençoado comentou, quando vierem a São Paulo, quero levar vocês no monte. O nosso sacerdote ficou interessado no monte, se for o Monte da Luz. Se for outro monte, a gente vai ver aí ainda, para poder ver se a gente compra esse monte ou não que você falou, pois nós estamos aí comprando realmente para inauguração dos nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. E é necessária uma grande estrutura. E um outro abençoado perguntou, quem é o diabo? Quem é o diabo, né? Bom, certamente ele é o dragão que você vai ver lá em Apocalipse capítulo 16, de 12 a 14. E aí você vai ver também que ele lá, ele tem mais 3 chefes igual a ele. Quem é? O falso profeta, também a besta e também aí vem ele, tá bom? Então cuidado com esses 3, que esses 3 hoje estão em mais de 90% das igrejas hoje. Esses 3 aí estão dominando. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz. Faz os mesmos sinais, cura, libertação, faz um montão de coisa. Então, tenha cuidado. Por isso Jesus falou, acautelar os falsos profetas. Muitos em nome dele vai expulsar demônio, profetizar, curar os enfermos, fazer sinais de produzir maravilha, mas não tem paz com ele. Tudo isso, Deus me usa, tudo isso eu faço. E estou falando, não sou homem de Deus por causa disso. Exatamente. Sou homem de Deus porque, graças a Deus, eu dou frutos, tá bom? Exatamente. E aqui o meu saldo perguntou, por que Deus fez o mundo, a natureza e o universo com mistérios? Por que não fez tudo revelado, já que mistério gera dúvidas? Então vamos lá. Mistério não gera dúvida, gera interesse. Primeiro ponto. Segundo ponto, porque lá no livro de Provérbios deixa claro que a glória do Senhor é encobrir e a glória do homem esquadrinhar, ou seja, examinar, investigar. E aí ele comentou, se o fruto era proibido, por que Deus fez algo que desperta desejo? Será que ele criou mesmo ou foi algo que aconteceu e que ele não sabia? Então deixando bem claro, você falou algo que... Pode responder, pode. Bom, eu vou dizer logo para você poder entender bem claro, olha só. Você vai receber um novo corpo incorruptível. Então pronto, e certamente vamos dizer que aquilo ali era uma bateria. E o corpo que você vai usar agora não vai ser mais preciso daquela bateria. Aquela forma de carregar, não vai ser mais. Então, por esse motivo, hoje é onde essa menina aí, não sei se menina aí que falou aí. Homem, não sei, não dá pra falou saber. Do segredo, né? Porque de que Deus não revelou, por causa disso, bem claro. Porque todos nós estamos usando um corpo que não vai permanecer conosco. Nós vamos receber um novo corpo incorruptível. Por esse motivo, não foi aberto realmente o leque, realmente
para nós poder conhecer outras formas, tá bom? Até porque realmente não é algo necessário. Aquilo que era necessário, o Senhor foi revelando aos homens. Bom, ele falou que tudo que é necessário foi revelado e tudo está nas Escrituras Sagradas. Tudo é tudo mesmo, tá bom? Glória ao nosso Senhor Deus. E aí ele perguntou, por que a Bíblia não se tornou mundial, já que Deus criou tudo e todos? E quem disse que não se tornou? A vinda do Senhor Jesus foi justamente para enxertar aqueles que não estavam na videira original. Não estava ainda por falta dele não ter praticado na atitude dele. Exatamente. Mas quando ele montou lá, já estava bem claro que ele falou para Abraão assim, ó, serão todas as nações, tá bem? Todas as nações já serão estava lá benditas. todas as nações. Eu não sei se você está morando fora do planeta, eu não posso fazer nada, entendeu? Exatamente. Tá passeando por aqui? Fica por aqui que é bom. Aí o abençoado perguntou, o diabo é um homem? Aí o outro respondeu, o diabo é um anjo caído. Dele de qualquer jeito que falar que ele tá caído, tá derrubado, tá bom. Tá derrotado, 100%. Tá derrotado, do jeito que Glória falar, tá ao bom. Senhor Jesus. Mas isso aí, na verdade, é um ser realmente que nenhum ser humano pode se comparar o conhecimento que ele tem. Não dá para se comparar não, tá bom? Exatamente, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com ele, porque ele sabe muito mais de Bíblia do que qualquer um aqui. Então, justamente é com esse negócio que o abençoado ali comentou, que a besta fera e os falsos profetas só vai reinar quando Jesus vier buscar a igreja. Não é assim não. Não. Porque eles já estão operando. Não, 1 João agora, capítulo 2. Porque, exatamente, viu? Já está lá desde a época do Senhor Jesus, eles estão lá. Agora o detalhe, falando bem sério para vocês, ó, já vai ser a terceira vinda do Senhor Jesus, tá? Então, não vai ter mais aquele negócio, mais 1000 anos, não vai existir mais isso, tá? Quando ele vir agora, o que foi, o que ficou, segundo lá está escrito, comida de bicho, tá bom? Exato. Vai haver 2 e ele vai arrebatar um e o outro vai ficar. O que ficar é para comida de bicho, não tem mais jeito não, tá bom? Aí o outro abençoado perguntou, o diabo levou Jesus no alto do pináculo? Sim, foi aquela passagem lá depois do deserto que o Senhor Jesus foi tentado pelo Satanás para poder ver se a carne fraca ele ia se corromper através da fraqueza da carne. Pois como está escrito lá no livro das Escrituras Sagradas, o espírito está pronto, porém a carne é fraca. Palavra do Senhor Jesus. A carne, na verdade, né, ela sempre quer as coisas bem mais fáceis, entendeu? Então, por aí, a carne, ela vive de prazeres. Por isso que nós vamos receber um corpo incorruptível, um corpo que realmente não vai aderir a esses prazeres. Exatamente. E aqui o abençoado comentou, o homem sabe pouco e destrói tudo. Imagine se Deus desse mais conhecimento. E justamente quanto mais lhe é dado, mais lhe é cobrado. Uma das formas também de demonstrar misericórdia, do Senhor demonstrar misericórdia para o ser humano, é não revelando todas as coisas. Pois lá no Novo Testamento, ao ele falar com os discípulos dele, ele deixava bem claro, tem muitas coisas que eu ainda não posso falar com vocês, porque vocês ainda não estão prontos. João capítulo 16. João capítulo 16, palavra do Senhor Jesus. Então devemos sempre examinar com muita atenção se estamos verdadeiramente aptos para receber as maravilhas do Senhor. E o abençoado comentou, onde fala que não vinda de Jesus, quem ficar vira comida de bicho. Livro de Apocalipse, está escrito. E aí o abençoado perguntou, não, ele fez pergunta aleatória que não tem nada a ver, ainda vai me fazer propaganda de quem não tá me pagando nada. Então não vou ler esse comentário aí não. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. O outro comentou, amei conhecer vocês e nós estamos aqui amando anunciar a palavra do Senhor. Se ajunta a nós e peça uma igreja para aí. Já pediu também? Já pediu isso aí. Pode pedir que a gente vai chegar, com certeza, tá bom? Exatamente. Tudo para mais uma glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Para poder nada. juntar as igrejas, para poder juntar. Você vai continuar, não, mas você pode frequentar outra porque o dono é o Senhor Jesus. Todo o ministério é do Senhor Jesus, tá bom? Exatamente. O diabo não é um homem, ele é um ser. Ser um ser. E ser um ser. Ser um ser e ser um ser humano é diferente, totalmente diferente. Ser um ser criatura também, entendeu? Exatamente. E aí você perguntou, eu entendo que está no livro de Apocalipse, mas em qual versículo? Você usa a inteligência artificial que você vai conseguir ver. Que você vai lá e ver. Exatamente. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E aí o abençoado comentou, oi, vocês também recebem orações todas as madrugadas? Com certeza, porque o nosso sacerdote apóstolo ora por nós também. Orar por todos. Terminado aqui, já estou de joelho lá orando, vai só Deus sabe a que hora da madrugada que a gente vai parar essas orações, tá bom? Todos os dias, há quase 30 anos sem faltar nenhum dia. Ah, tá, então vamos lá, você está fazendo um equívoco. Porque ele está achando que o diabo, Satanás, é um homem, porque o Senhor Jesus, quando falou para Pedro, sai Satanás, que ele falou, Satanás, Pedro, disse Jesus.
Então, deixando bem claro, o Senhor Jesus não estava falando com Pedro, e sim aquele que estava operando atrás de Pedro, com uma falsa aparência de santidade, uma falsa aparência de bondade, que foi justamente o que a gente ministrou no decorrer dessa live. Pois ali o Senhor Jesus foi claro, sai de mim, Satanás. Ele não estava se referindo a Pedro. Atrás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Ele não estava se referindo a Pedro, e sim quem estava operando com a emoção e o sentimento de Pedro. Que é um espírito que verdadeiramente incorpora no corpo das pessoas e começa a usar o corpo da pessoa. Como você sabe, esse corpo que você está usando, ele não é seu, está emprestado. Exatamente. E aí ele perguntou, você faz a interpretação via IA? Não, é via, deixa eu ver, IC, inteligência celestial do O Espírito Santo de verdade. Pois a interpretação não é minha, a interpretação é exatamente como diz nas Escrituras Sagradas. Como Tudo tá para a escrito. Amazônia e glória ao Senhor Deus. Exatamente. Aí o outro abençoado comentou, é verdade, ele estava repreendendo um demônio que estava operando na vida de Pedro. Por isso que devemos sempre tomar muito cuidado para não abrir nenhuma brecha para que ele não venha fazer da mesma forma que ele fez com Pedro. E aí o outro abençoado perguntou, como ele levou Jesus no alto do pináculo? Como ele levou Jesus no alto do Pilatos? Não, primeiro Pináculo. exatamente. Primeiro que ali já estava marcado já para poder ir, certo? Então você vê que o Senhor Jesus, o Espírito Santo levou o Senhor Jesus. Então foi o Espírito Santo, que é um ser, levou o Senhor Jesus para ali ter aquela batalha verdadeiramente, que foi ali, foi uma batalha realmente. Porque Exatamente. todo E ele corpo, venceu, como exatamente, porque todo corpo humano, ele é corrupto. Então Satanás sabe disso, que se a pessoa, é por isso que diz que o espírito e a carne ficam brigando, que o espírito e o corpo ficam brigando, que o corpo realmente quer sempre os prazeres. Exatamente. Mas o espírito quer a salvação, tá bom? Exatamente. E aqui a abençoada perguntou, a vez ter perguntado se o meu brinco tem algum símbolo. Esse aqui, no caso, é um sinozinho que está aqui pendurado. Para Amazônia e glória ao Senhor Deus. Então, cuidado aí com os sinos de Belém, glória ao Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Não se esqueçam de se inscrever ou nos seguir para receber orações todas as madrugadas. E eu uso os brincos aqui, eu coloco esses ornamentos, que é para deixar bem claro que não é algo que seja pecado, gente. Então é necessário a gente examinar a intenção, a emoção e o sentimento. A minha intenção é justamente mostrar para jovens, para mulheres que desejam usar esses tipos de ornamentos, que não é pecado. Por mais que eu, particularmente, não seja algo que eu me importe, principalmente tiara, eu não gosto de tiara, mas eu estou usando aqui porque verdadeiramente estou de acordo com as Escrituras Sagradas, sendo um exemplo para todos vocês, para a Amazônia e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para crer nele como está escrito. Aí o outro abençoado voltou de novo nessa situação. Ele falou, Jesus disse, Pai, por que me abandonaste? Porque ele esperava que Deus fizesse um milagre e tirasse ele daquela situação. Mas não tirou, por isso esse isolamento. Aí, todo homem de Deus tem um anjo do lado. Agora, se você for um homem de Deus, não é brincadeira não. O anjo daqui a pouco vai te dar uma tapa. Para com isso, meu irmão. Exatamente. Então tu vigia, ó. Salmo 34, versículo 8. O anjo do Senhor acampa ao redor do que eu temo e livra ele de todo mal. Então você cuidado aí que Jesus falou bem claro, não é por muito falar que você vai ser ouvido. Exatamente. Cuidado. E detalhe, você já foi ouvido no primeiro falar, no segundo falar, tu quer o terceiro ainda, irmão. E aí, o abençoado aqui comentou, vocês falam a palavra com amor. João capítulos 14, 15 e 16. O Senhor Jesus habita naquele. Ele é o amor, que o amor é um ser, não é um sentimento, nem uma emoção, e sim é um ser, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele habita dentro daqueles que guardam e praticam as suas palavras e os seus mandamentos. Foi o que ele declarou para todos lá em Mateus capítulo 28. E ele diz bem claro, 28, ele diz bem claro, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aí bateu como está em João 14, 15 e 16, tá? E aí o pessoal perguntou, o diabo levou, depois disse pula? Ele não deixa, não literal, sim, mas não com essas palavras. Que ele falou, se você é filho de Deus, se joga, porque está escrito, ainda usou a palavra só, aos teus anjos dará ordem, Salmo 91, aos teus anjos dará ordem para te guardar, para que o teu pé não tropece em nenhuma pedra. Mas não mandou que você se jogasse em cima da pedra. Tá vendo como é que de forma sutil, ele usa a palavra, mas não usa a verdade. Por mais que a palavra seja a verdade, ele distorce de maneira sutil. E aí o abençoado, ele falou que a gente não respondeu, a gente respondeu sim todas as vezes. Aí ele falou, fala qualquer coisa, não significa responder. A gente respondeu, a gente falou com base, fundamento nas Escrituras Sagradas. Falando para você bem claro que o Senhor Jesus ali, ele estava na forma humana dele, carnal, certo? Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então o Senhor Jesus falou como corpo.
E aí, como o corpo, ele estava naquela situação que você já sabe que por habitar pecado nele ali, Isaías 59, o Senhor Deus, o Pai dele, não poderia chegar perto dele, senão aquele corpo seria implodido. Valeu? Isaías 59, você vai lá ler que vai ser por que ele falou aquilo, porque Deus abandonou ele, porque Deus não poderia estar com ele, tá E bom? aquilo que eu já te expliquei, certas coisas o Senhor Jesus deixou bem claro, que ele fala, que ele verbalizou, para que a pessoa pudesse ter noção, porque para que tivesse o relato escrito daquilo que estava acontecendo ali espiritualmente, para que todas as palavras sejam cumpridas. E a última pergunta que vai dar tempo, o abençoado perguntou se nós usamos o véu na igreja. Ó, o meu véu tá bem aqui, meu cabelo, para mais uma em glória, meu Senhor Deus Todo-Poderoso, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir. Não tem nenhum problema, não. Quem Não quiser é usar, pecado, pode usar. exatamente. É até bom, eu posso dizer que é até bom. Mas Exato. nós não temos base na Bíblia para poder colocar como obrigação, como uma doutrina, tá bom? Exatamente, Então. como se fosse um auge da santidade. Então a gente não como pode. se fosse, não pode. Exatamente. Mas se a pessoa quiser usar, sem problema nenhum, tá bom? Aí o meu sábio comentou, tem hora que penso que estou só, mas sei que Deus sabe da minha luta e me protege. Então é importante, nesse momento que você se sentir só, busque meditar na palavra do Senhor Deus, nas escrituras sagradas e aproximar o seu relacionamento com o Senhor, buscando Ele toda madrugada aqui com as nossas igrejas virtuais, de segunda a sexta, de meia-noite 7 até 1h24, que eu já passei. Eu agradeço Então, muitíssimo. E fica, olha, não deixa de ser membro desse canal. Membro, né? Ser membro desse canal, dessa igreja, porque na verdade para você vai ser muito importante alguém podendo orar por você. Está lá em Hebreus capítulo 13, você vai lá 13, 7 e 17. Glória é bom vocês terem um sacerdote para poder orar por vocês. E eu só posso orar por vocês e a oração chegar até vocês se vocês estiverem inscritos. E aí, para vocês poderem ser abençoados pelo Senhor Jesus, é necessário que vocês estejam divulgando essa obra, que em Mateus 16, de 24 a 27, vai entrar em ação. O Senhor Jesus vai pagar vocês segundo a obra de vocês, tá bom? Exatamente. E respondendo qual a denominação, eu sou membro da igreja virtual, _sem ovelhas, e ministro nesta nossa outra igreja virtual, @igrejas benditas, a partir de meia-noite 7. Aguardo vocês nas próximas lives. Não se esqueçam de se inscrever ou seguir e convidar outras vidas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives e meu muitíssimo amém. Não se esqueçam de pedir um de nossos templos físicos para a sua região, no seu bairro, município, estado ou país, independente dos seus recursos ou condições financeiras, pois estamos aqui para ajuntar a igreja do Senhor Jesus. Fiquem com a paz, a graça e a alegria, e essa live vai ficar salva no @igrejas benditas, no nosso canal lá naquela rede social vermelha com triângulo branco no meio, que não posso falar o nome, porque estamos em todas elas. Mas tem link, dependendo da rede social, tem link no meu perfil. Fiquem com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e meu muitíssimo amém.